e amado. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Os que se encontram na matriz e os que estão nos acompanhando pelas redes sociais. A nossa gratidão. Rezemos esta Santa Eucaristia pelos nossos irmãos falecidos, Maria Francisca da Silva, Maria Gomes Santos Nascimento e Francisca Soares Xavier, no terceiro dia do seu falecimento. Rezemos também pelas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco, pelas intenções do nosso Bispo diocesano, por todo o clero. Rezemos pelas famílias, pelos movimentos e pastorais da nossa paróquia e rezemos também pelo bom êxito da obra que estamos iniciando, o nosso centro de pastoral. Neste domingo, nossa Páscoa semanal, celebramos a vitória de Cristo sobre todo o pecado e sobre a morte. A liturgia deste domingo nos coloca diante de Jesus, que resgata o ser humano do lamaçal e o insere na dinâmica da vida. Cristo é nossa liberdade. Entremos nesta celebração com o coração e todos os nossos sentidos voltados para o mistério da sua Páscoa. Todos de pé para iniciarmos a Santa Missa cantando. Se a rocha que me abriga, casa forte que me salva, para a honra do teu nome, és o guia que me ampara. Se a rocha que me abriga, casa forte que me salva, para a honra do teu nome, és o guia que me ampara. Confiei em teu amor, tu me salvas, eu me alegro. Ao Senhor eu cantarei pelo bem que me tens feito. Se a rocha que me abriga, casa forte que me salva, para a honra do teu nome, és o guia que me ampara. O Senhor é meu apoio, da angústia me livrou. O Senhor é meu amigo e por isso me salvou. Se a rocha que me abriga, casa forte que me salva, para a honra do teu nome, és o guia que me ampara. Ó Senhor, olha pra mim, piedade, estou aflito, vê a minha dor e vê o meu sofrimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos comula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores, invocando com confiança o perdão e a misericórdia de Deus. Que vieste salvar os corações arrependidos. Tende piedade de nós, tende piedade de nós. Misericórdia,
piedade de nós, misericórdia, ó Cristo, misericórdia. Senhor, que intercedeis por nós, junto do Pai das misericórdias, tende piedade de nós, tende piedade de nós, misericórdia, misericórdia, Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Pai misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória, glória, anjos no céu cantam todo o seu amor, e na terra homens de paz, Deus merece um louvor. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória, glória, anjos no céu cantam todo o seu amor, e na terra homens de paz, Deus merece um louvor. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória, glória, anjos no céu cantam todo o seu amor, e na terra homens de paz, Deus merece o louvor. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória, glória, anjos no céu cantam todo o seu amor, e na terra homens de paz, Deus merece um louvor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória, glória, anjos no céu cantam todo o seu amor, e na terra homens de paz, Deus merece um louvor. Oremos. Rezemos, além das intenções que já ouvimos, por todos nós aqui reunidos, todos os dizimistas da paróquia, pelas pessoas que se confiaram às nossas orações, pela alma de Maria Francisca da Silva, de Maria Gomes Santos do Nascimento, de Francisca Soares Xavier,
3 dias de falecimento. Pelos irmãos e irmãs que rezam conosco, pelo Facebook da paróquia. Ó Deus, que prometestes permanecer nos corações sinceros e retos, dai-nos por vossa graça viver de tal modo que possais habitar em nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Senhor, que a tua palavra transforme as nossas vidas. Queremos caminhar com retidão na tua luz. Queremos caminhar com retidão na tua luz. Leitura do livro do Levítico. O Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: quando alguém tiver na pele do seu corpo alguma inflamação, erupção ou mancha branca, com aparência do mal da lepra, será levado ao sacerdote Arão, ou a um dos seus filhos sacerdotes. Se um homem estiver leproso, é impuro, e como tal, o sacerdote o deve declarar. O homem atingido por este mal andará com as vestes rasgadas, os cabelos em desordem e a barba coberta, gritando: impuro, impuro. Durante todo o tempo em que estiver leproso, será impuro. E, sendo impuro, deve ficar isolado e morar fora do acampamento. Palavra do Senhor. Sois, Senhor, alegria e refúgio. Sois para mim alegria e refúgio. Sois, Senhor, alegria e refúgio. Sois para mim alegria e refúgio. Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado, e em cuja alma não há falsidade. Sois, Senhor, alegria e refúgio. Sois para mim alegria e refúgio. Eu confessei afinal meu pecado, e minha falta vos fiz conhecer. Disse: eu irei confessar meu pecado, e perdoaste, Senhor, minha falta. Sois, Senhor, alegria e refúgio. Sois para mim alegria e refúgio. Regozijai-vos, ó justo, em Deus, e no Senhor exultai de alegria. Corações retos, cantai jubilosos. Sois, Senhor, alegria e refúgio. Sois para mim alegria e refúgio. Sois, Senhor, alegria e refúgio. Sois para mim alegria e refúgio.
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quer comais, quer bebais, quer que façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não escandalizeis ninguém, nem judeus, nem gregos, nem a igreja de Deus. Fazei como eu, que procuro agradar a todos, em tudo, não buscando o que é vantajoso para mim mesmo, mas o que é vantajoso para todos, a fim de que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. No Evangelho da vida que nos traz a salvação, Jesus Cristo nos convida e nos guia na missão. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos. E de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, estamos celebrando a liturgia do sexto domingo do tempo comum. O tempo comum, como bem sabemos, é marcado por Cristo que passa fazendo o bem em meio ao seu povo. Cristo, enviado de Deus, vem com uma missão libertadora em todos os sentidos. Uma libertação que deve acontecer na vida e no coração de quem se aproxima de Jesus, movido pela fé, como também pelo desejo de reparação do seu erro, do seu pecado, como também da cura do mal que pode estar acometido. Nos evangelhos, neste tempo comum, nós vamos sempre encontrar Cristo como libertador que age nesse sentido na vida de muitos irmãos, de muitas pessoas, marcada com diferentes e diversos males. E vamos ver que na vida de todos age a partir da fé demonstrada pelas pessoas, a partir da proximidade que esse
essa pessoa gera para com Cristo, né? O exemplo está neste evangelho de hoje, que nos relata o episódio do leproso que se aproximou de Jesus de joelhos, sinal de reverência, de reconhecimento da sua grandeza, de Jesus como Senhor, e faz um pedido comovente, um pedido feito na humildade de quem precisa, de quem está necessitado, de quem deseja experimentar a eficácia da libertação do Senhor. Senhor, se tu queres, tu podes curar-me. E Jesus diz: eu quero, fica curado. Se aproxima do leproso, além de se aproximar, toca nele, e no mesmo instante a lepra desaparece. O homem fica curado. Jesus é este que quer tocar a vida e o coração do seu povo. Este homem leproso é símbolo de tantas pessoas marcada com diversos males e que devem se abrir à graça de Deus para que possa de fato experimentar a eficácia da sua missão libertadora. A lepra era uma doença que neste contexto não tinha cura. Sendo uma doença que não tem cura, Jesus age como médico dos médicos, né? Na vida deste homem, como também na vida de outros. O homem estava acometido do mal da lepra, com a doença física, mas também sofria de um outro mal, a exclusão e a marginalização, porque pela sua condição de leproso, de ter uma doença incurável, estava condenado a viver fora do convívio da comunidade. Não podia se aproximar de ninguém. Tinha que deixar a barba, o cabelo crescer e andar feito um mendigo. Estava condenado a morrer sozinho, desprezado lá num lugar fora do convívio, fora da cidade, na condição de impuro. O sacerdote declarava que o leproso estava impuro e por isso, por conta da sua doença incurável, por isso não podia se aproximar de ninguém. Então, o leproso, apesar de estar vivo, mas é como se estivesse morto. Além de sofrer do mal físico, podemos pensar que sofria deste mal espiritual, já que não podia ter convívio na comunidade, não podia se aproximar da comunidade que se reunia para, por exemplo, rezar. Existia na mentalidade do povo da época que toda doença experimentada pela pessoa era fruto do pecado, de algum erro que a pessoa cometeu e estava pagando pelo que fez de errado. Então, assim este homem é desprezado. Jesus, que vem como o libertador, ele não compactua com a exclusão, com a marginalização. E, portanto, a partir das suas atitudes, das suas ações, como em relação a este homem, ele vai entrar, de certa forma, em confronto com esta lei que determinava que assim vivesse o leproso. Transgride esta lei quando ele se aproxima do leproso, a lei proibia, e mais ainda quando toca o leproso. Não podia nem se aproximar, imagine tocar. Mas ele se aproxima, além de se aproximar, toca, e o toque de Jesus confere a graça libertadora, a partir da qual o homem fica curado, fica liberto. E age assim o Senhor, não intencionalmente para gerar um conflito com os que defendiam esta lei, mas pela lei do amor, da compaixão, como diz Marcos no Evangelho, fazer um bem,
Sua intenção não era causar um mal, mas causar um bem na vida das pessoas. Os que não estavam abertos a esta forma de agir do Senhor e de manifestar a misericórdia de Deus, a libertação de Deus, então se mantinham indiferentes a Ele, não acolhedores da sua pessoa, nem do seu ensinamento, nem dos sinais que acompanhavam o seu ensinamento. Mas o Evangelho, em outro lugar, vai dizer: quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Quem não abriu os ouvidos, o coração, a mente para acolher a Jesus, a sua palavra libertadora, é porque não teve ou não tem ouvidos para escutar. Porque quem escuta se liberta, se transforma, né? Quem escuta de fato o Senhor age como o leproso que apesar de divulgar a experiência dele, aí vai divulgar a forma entrar em que ele ficar morre um pouco pela santo ali, quando porque está experimentamos um bem entender. Semana passada, na semana no ali, eu arrisco também dar um testemunho de uma graça recebida de Deus, né? Na primeira sexta-feira do mês. Porque a alegria de ter experimentado a eficácia de Deus faz com que a pessoa automaticamente tenha a necessidade de comunicar. Ainda mais, o homem age como quem está grato ao Senhor. Essa forma de propagar é uma forma de tornar-se discípulo, agora liberto, curado, não somente da sua doença física, mas da doença espiritual, do pecado, porque quando Jesus age, quando Ele toca e confere a graça libertadora, liberta em todos os sentidos, né? Então, este homem liberto, aí ele sai a propagar, não consegue guardar só para si. Então é uma forma de gratidão por este tão grande benefício recebido, né? Apesar de o Senhor ter então proibido, ele não obedece, mas nesta forma de gratidão, liberto, como esse que se entusiasmou, torna-se um anunciador da graça de Deus, da boa nova do reino, que ele mesmo pôde experimentar. E aí nós entendemos as palavras de São Paulo, que diz: irmãos, em tudo dai graças a Deus. Se damos graças a Deus por certas coisas às vezes tão fúteis, quanto mais pelas coisas boas que vêm do próprio Deus, da eficácia que vem da ação libertadora do próprio Deus na pessoa de Jesus, né? Proibindo o homem de se propagar o fato, o Senhor manda que vá se mostrar ao sacerdote e oferecer um sacrifício que a lei determinava. Era como uma prova para aqueles que o excluía da vida da comunidade, que dizia que estava impuro. Então oferecer o sacrifício e se apresentar ao sacerdote, porque somente o sacerdote podia reintegrá-lo agora à sociabilidade, à vida da comunidade. Devolver a dignidade daquele homem de membro de uma comunidade. E aí ter sua dignidade recuperada. E o sacrifício como prova contra estes que o excluía, que dizia que estava impuro. Então, oferecendo o sacrifício, obedecendo ao Senhor, indo apresentar-se ao sacerdote, como uma forma de completar a cura recebida. Aquela cura foi conferida com o toque de Jesus, mas ela ia se completar e se tornar plena com a obediência do homem à palavra de Jesus, que diz:
vai, oferece o sacrifício e mostra-te ao sacerdote. Então, se por um lado Jesus transgride a lei, porque se aproximou, tocou o homem, por outro lado Jesus obedece à lei porque diz, vai mostrar-te ao sacerdote, vai oferecer o sacrifício que é exigido na lei como prova contra eles. Então, a obediência do homem à palavra do Senhor faz com que a cura, a libertação se torne plena na sua vida. E é por isso que a partir daí ele sai alegre, feliz, agradecendo e propagando esta boa nova experimentada. A proibição consiste num segredo messiânico, porque Cristo vem para realizar o reino de Deus, mas ele não tem a pretensão de se autoafirmar. O reino de Deus é reconhecido e acolhido por aqueles que têm fé, que se aproximam dele a partir da fé. E não precisava realizar curas e milagres para que o reino fosse reconhecido. Ele não veio para realizar curas e milagres. Ele veio para implantar o reino de Deus. E aí quem adere ao reino de Deus pela fé, automaticamente experimenta a cura, a libertação de que precisa. Porque se abre à graça do reino, à graça da eficácia das palavras e do poder do Senhor. Jesus não queria ser um curandeiro. As pessoas, vocês veem que a arte da divulgação que faz o leproso, de todas as partes vinham gente ao seu encontro. Aí podemos pensar que tinha pessoas motivadas pela fé, mas também pela curiosidade, simplesmente por receber um benefício numa cura física e às vezes nem agir com gratidão. Ele não queria ser visto dessa forma. Seria ser reconhecido como o Filho de Deus que manifesta o reino de Deus, que age em favor de todos. No mundo nós temos por aí às vezes pessoas que se aproveitam, agem às vezes até em nome de Deus, dizendo que faz isso e que faz aquilo, que cura e que não sei o quê, e que não é bem por aí. Encontramos pessoas que às vezes se aproveitam de outros, da fraqueza, da falta de conhecimento de outros, para se dar bem na vida. Eu lembro de um fato da mãe que estava com a filha com um problema mental, um problema psiquiátrico, às vezes deixa a pessoa como que louca, E as pessoas diziam, a menina está com espírito, está com demônio, precisa levar no espiritismo, precisa levar não sei aonde. A mãe andou por diversos lugares, depois findou indo no macumbeiro, mas só quando ela foi no psiquiatra, ela resolveu o problema da filha. Quer dizer que o problema psiquiátrico, a pessoa geralmente não fica bom, mas tomando a medicação, controla e consegue viver socialmente bem com todas as pessoas. Então Jesus não queria ser visto como estas pessoas, como estes curandeiros, que às vezes enganam as pessoas. Não adiantava se aproximar do Senhor se não fosse pela fé. Jamais iria experimentar algo. Bom, em alguns casos específicos, age uma libertação por iniciativa de Deus e não tanto por uma aproximação da pessoa, como no caso de Paulo, A conversão de Paulo não tem uma motivação num desejo de Paulo, mas um desejo de Jesus, porque percebe que a inteligência com a qual Paulo agia para fazer o mal, podia utilizar para fazer o bem, construir o reino, Há alguns casos, mas no geral só é possível experimentar a graça libertadora, transformadora de Deus a partir da fé, do aproximar-se dele dessa forma aberta, humilde, como faz o leproso na leitura, Se aproxima e diz, Senhor, se tu queres, Deus sempre quer. Ele nunca se afasta da pessoa, é sempre aquele que está de braços abertos. As pessoas são as que se afastam de Deus pelas suas opções, Às vezes a opção que faz distancia de Deus, Nós estamos nos aproximando
do tempo da Quaresma, que é um tempo em que somos convidados a olhar para dentro de nós, olharmos para a nossa realidade, para a nossa sociedade e tentarmos identificar quais os tipos de lepra que há aí. A lepra hoje tem cura, né? Mas existem outros tipos de lepra que parecem incuráveis na sociedade. Sobretudo o fechamento que há em relação a Deus, né? Que vai na contramão da atitude do leproso. O fechamento contra Deus, quando eu opto por andar contrariamente ao projeto de Deus, aquilo que Ele pede de mim, isso consiste num tipo de lepra. Deus não está se afastando de mim, mas é eu que estou me afastando dele. E assim muitos, infelizmente, se acostumam com o pecado. A igreja diz, o cristão deve se confessar pelo menos uma vez ao ano. Quando a igreja diz pelo menos, é porque pode ser mais. Não pode passar mais de um ano sem se confessar. E se passar mais de um ano, não deve comungar, porque vai estar em pecado, né? Mas às vezes encontramos pessoas que se acostumam com certas realidades, acham que é normal, não busca a cura de que precisa, né? Porque acha que é normal. Isso consiste num tipo de lepra, né? Nós vemos que o mal da doença física, mas também a condição de impuro, é uma questão espiritual do leproso, distancia. O salmista nos mostra que o pecado também distancia de Deus. Não é a doença física que faz com que a pessoa se perda. É o pecado que faz com que a pessoa não experimente a graça libertadora de Deus. Se a pessoa não reconhece e não busca no Senhor o remédio, o toque de Deus para desse pecado se libertar, né? Por isso o salmista diz, feliz o homem que foi perdoado e cuja falta foi encoberta. E depois diz, eu confessei afinal o meu pecado e minha falta vos fiz conhecer. Eu irei confessar o meu pecado e perdoaste, Senhor, a minha falta. Deus é esse que quer sempre manifestar essa graça libertadora, né? Do pior mal que pode distanciar e que pode fazer perder a salvação. E aí nós nos lembramos do sacramento da confissão, que é também definido como o sacramento da cura, né? Quando o pecado é confessado de uma forma consciente, no desejo de conversão, de mudança, o sacramento vai agindo como uma cura, como uma libertação. Mas é preciso se tomar posse dessa cura, dessa libertação, fazer o esforço para isso, né? Quando isso não acontece, então torna-se mais difícil, né? Nós vamos agora dar um tempo no tempo comum, nesse tempo litúrgico que é o mais longo da igreja, marcado pela cor verde, a cor da esperança, que nos conduz a esse Jesus libertador, para darmos lugar ao tempo da Quaresma, né? A partir de quarta-feira próxima, quarta-feira de cinza, o tempo marcado pela cor roxa, que significa o tempo da penitência, um tempo em que o cristão é chamado a viver a partir da oração, da esmola e do jejum. E aí refletir sobre a sua condição de cristão, de filho de Deus. Agora, em relação a este tempo, esse evangelho, as lepras da vida, que às vezes podem nos acompanhar, e passar pelo o sacramento da confissão, como diz a igreja, se confessar pelo menos uma vez pelo ano, por ocasião da Páscoa, da ressurreição do Senhor, e assim chegarmos à Páscoa da ressurreição como que incrementados na fé, mais consciente nesta nossa missão de povo de Deus, de povo que deve estar reconhecendo sua fraqueza no Senhor e nele encontrando a libertação, o remédio que cura e que liberta. Geralmente no tempo da Quaresma a gente tem um mutirão de confissão nas paróquias, né?
Esse ano nós não vamos ter por conta da pandemia. Ano passado, quando estávamos no mutirão em uma cidade, ainda faltava 2, quando veio o decreto proibindo as aglomerações, e aí 2 cidades ficaram sem o mutirão, né? Nós tivemos a graça de ter, mas esse ano não teremos. Mas estamos à disposição para atender às confissões de quem desejar. Aqueles que não gostam de se confessar com o padre da sua paróquia, pode procurar outro padre numa outra paróquia, né, e confessar. O certo é que procure fazer a confissão nesta quaresma. Não fique sem fazer, né? Nós vamos reservar as sextas-feiras para ficar aqui de plantão na igreja, atendendo às confissões a partir da próxima sexta-feira. E também de manhã, quando estou em casa, estou disponível. Alguém quiser, nos procure, ligue, marque ou passe pela casa paroquial. Estamos disponíveis para atender com estes sacramentos que se abrirem aí. O chamado é para todos, né? Já que quem se confessou recentemente, então só se quiser de novo, né? Mas, a confissão, na verdade, é uma necessidade da pessoa, né? Não é que vai se limitar. O bom cristão não é aquele que vai se limitar a confessar uma vez por ano, porque a igreja diz que tem que se confessar, mas que vai procurar a confissão no momento que sabe que está precisando, como uma forma de fazer desaparecer esse distanciamento de si com a pessoa de Deus e às vezes também com a pessoa do irmão, porque o pecado tem sempre assim, uma dimensão vertical e uma dimensão horizontal, né? Quando ofende a Deus e ofende também ao irmão, ao outro, né? Então são meios pelos quais o Senhor hoje continua a agir na vida do seu povo para conferir esta graça libertadora, né? A confissão, a oração, o jejum, a esmola, a reflexão da palavra de Deus, são meios pelos quais o toque de Deus vai chegar até nós para que possamos tomar posse da graça libertadora que Ele quer realizar na vida de todos e de cada um de nós. Então, que Ele nos dê sabedoria para que possamos saber perceber esta Sua presença, os sinais da Sua presença, e para querermos nós, a partir da nossa atitude, nos aproximar do Senhor, à semelhança do leproso, né? Por bom que sejamos, temos algo de que precisamos nos libertar e não podemos perder de vista essa proximidade e termos a graça de experimentar o toque da mão de Deus, de Jesus, que nos enche da sua graça, do seu amor, da sua compaixão, para que na convivência e no dia a dia possamos agir como Ele, assim como Ele agiu em relação a este leproso do Evangelho. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãs e irmãos, supliquemos ao Senhor com toda a confiança, apresentando nossas preces, e todos dizendo: iluminai, Senhor, a vossa igreja. Iluminai, Senhor, a vossa igreja. Fortalecei a vossa igreja, Senhor, em sua missão de casa de acolhida dos fracos
e dos pecadores. Na mesma misericórdia de Cristo, nós vos pedimos. Iluminai, Senhor, a vossa igreja. Dai perseverança e coragem a todas as pessoas que estão fazendo tratamento de suas enfermidades, para que tenham a esperança e o amparo de seus irmãos e irmãs, nós vos pedimos. Iluminai, Senhor, vossa igreja. Iluminai esta nossa comunidade, reunida em torno da vossa palavra e da mesa do Cristo, para que seja estímulo e testemunho do vosso reino, nós vos pedimos. Iluminai, Senhor, a vossa igreja. Pelos familiares dos nossos dizimistas, para que obtenham sempre de Deus a certeza de que a sua opção pelo dízimo, como forma de retribuição, é uma fonte de força para toda a igreja, nós vos pedimos. Iluminai, Senhor, a vossa igreja. Acolhei, ó Deus, as nossas preces, que vos apresentamos humildemente, por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos a oração do dizimista. Recebe, Senhor, o meu dízimo deste mês. Não é uma esmola, porque não és mendigo. Não é uma contribuição, porque dela não precisas. Não é o resto do que me sobra que eu te ofereço. Esta importância representa, Senhor, o meu reconhecimento. Tudo é teu e te oferecemos, que tu nos deu. Amém. Os montes, a luz do sol, e nascerá raiar de novo. A igreja reunida ofertará diante do altar um sacrifício de amor. Em tuas mãos está todo o nosso agir, tudo que somos a nós no raiar de um novo dia. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas Que o sacrifício nos purifique e renove, e seja fonte de eterna recompensa para os que fazem a vossa vontade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, concedemos ao Senhor nosso Deus Nosso dever e a nossa salvação. a verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar graças sempre em todo lugar. Pai misericordioso e Deus fiel, vós destes aos filhos Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Ele sempre se mostrou cheio de misericórdia pelos pequenos e pobres, pelos doentes e pecadores, colocando-se ao lado dos perseguidos e marginalizados. Com a vida e a palavra, anunciou ao mundo que sois Pai e cuidais de todos como filhos e filhas. Por essa razão, com todos os anjos e santos, nós vos louvamos e bendizemos e proclamamos o hino de vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 é o Senhor, Deus do universo.
sua glória. Hosana, Hosana, Hosanas no alto do céu. Hosana, Hosana, Hosana no alto do céu. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana no alto do céu. Hosana, Hosana, Hosana no alto do céu. Na verdade, vós sois santo, digno de louvor, ó Deus que amais os seres humanos e sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho, presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. O vosso Filho permaneça entre nós. O vosso Filho permaneça entre nós. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo, mandai vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, ó Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa Igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue, e concedei que pela força do Espírito do vosso amor sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Senhor Deus, conduzi a vossa Igreja à perfeição na fé e no amor, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Gilberto, e todos os bispos, presbíteros e diáconos, e todo o povo que conquistastes. Confirmai o vosso povo na unidade. Confirmai o vosso povo na unidade. Dai-nos olhos
para ver as necessidades e os sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs. Inspirai-nos palavras e ações para confortar os desanimados e oprimidos. Fazei que, exemplo de Cristo e seguindo o seu mandamento, nos empenhemos lealmente no serviço a eles. Vossa Igreja seja testemunha viva da verdade e da liberdade, da justiça e da paz, para que toda a humanidade se abra à esperança de um mundo novo. Ajudai-nos a criar um mundo novo. Ajudai-nos a criar um mundo novo. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo, e de todos os falecidos, cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-nos ainda no fim da nossa peregrinação terrestre chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco, em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com São José, seu esposo, com os apóstolos e mártires, com São Francisco e todos os santos, que vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Amém. A voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo. Amém. Toda honra e toda glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Salvador, do seu hino ensinando, usamos de Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus,
a paz, a vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. Recebermos, Senhor, tua presença sagrada, para confirmar teu amor, faz de nós tua morada. Surge um sincero louvor, brota a semente plantada, faz-nos seguir teu caminho, sempre trilhar tua estrada. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança do Senhor. O Filho de Deus com o Pai e o Espírito Santo, nesta trindade um só ser, que pede a nós sermos santos. Dai-nos, Jesus, teu poder de se doar sem medidas. Deixa que compreendamos, este é o sentido da vida. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança do Senhor. Cegou o olhar perdido da maldade, paralisou os passos largos da mentira. Teu amor cegou o olhar perdido da maldade, os passos largos da mentira. Quando a minha miséria se encontrou com a terra santa do teu coração, assim como a morte e a cruz, vida brotou quando a minha
miséria se encontrou com a terra santa do teu coração. Assim como a morte e a cruz